Boa noite, pessoal! Famoso a nós aqui outra vez. De novo, mais uma live. De novo, a gente falando de rotulagem, mas não tem jeito. Aí eu falo assim, agora eu vou dar um tempo, vou descansar o assunto, vou falar de outra coisa, que o pessoal já tá enjoado de falar de rotulagem. Aí eu começo a cuidar de algum assunto de interesse dos meus clientes, ou ou vou no mercado, xeretar, começo a mandar mensagem pra Josi, aí a gente começa a ter ideia, aí eu começo a achar que a gente tem que conversar isso com vocês e discutir, debater, e aí eu ponho a minha colega, minha amiga Josi em fria e começo a mandar mensagem. Josi do céu, tem que conversar com o povo, não tem, Josi? Temos. Boa noite, Carol. Ó, Tá bem? mas eu quero falar que quem entrar aqui com a gente é para participar, é para mandar dúvida, é para ajudar a gente. Porque a Mandar gente live fala pros toda vez que a coleguinhas. gente não sabe tudo, né, Josi? Oi, Charlize! Ai, a gente quer só ajuda, hein? Ai, que bom, Charlize, te ver aqui, saudades. A Charlize aí participou em live com a gente, sempre é uma parceira aí pra gente discutir coisas de rotulagem, né? Consultora também na área de alimentos, legal demais. Poli, obrigada por estar aqui. A Poli tá de mamãe recente. Ah, você tem várias figurinhas para trocar com ela, É, então, né? manda live aí, pessoal, para todo mundo que vocês entendem que são da área de leites e que precisam ouvir sobre essa questão dos açúcares aí na parte de produtos lácteos. Pois é, deixa eu contar um pouquinho para o pessoal, Josi, porque que outra pulga achou minha orelha de novo e eu botei ela para pular na tua também, né? E agora eu vou botar na dele. Tudo começou quando eu estava olhando a atualização dos dados de rotulagem, inclusive tabela nutricional. Comecei pela tabela nutricional de uma bebida láctea fermentada de um cliente. E a gente tinha mandado analisar em laboratório pelo método direto. E como a gente já falou com vocês, a gente aprendeu isso, né, na prática ali, que a gente sempre manda, inclusive foi uma dica que a Charlize até deu pra gente lá atrás. A gente manda analisar assim, mas a gente bate resultado analítico com formulação e ver ali e tal, até por conta das variações da nossa matéria-prima. Então, a gente sempre trabalha casando para ficar essas duas informações para ficar tudo muito bem alinhadinho. E aí eu estava ali conferindo aquilo e quando montei a tabela nutricional, bem fofinha, bem gracinha. E aí, bebida láctea fermentada não está livre de FOP, não está na lista de exceções, tá? Diferentemente do iogurte, e aí abre parênteses, que eu vou ler, porque outro dia foi uma pessoa me perguntou, os leites fermentados estão, é vedado a rotulagem nutricional frontal, desde que não sejam adicionados de ingredientes opcionais que agreguem açúcares adicionados. Taranã, taranã, e os outros. E aí, quando a gente pega o RTIQ dos leites fermentados, dentre eles, um deles é o iogurte, açúcar é ingrediente opcional. Ou seja, se você faz... Eu tô no parênteses ainda, ele é comprido, tá? Se você faz iogurte e o seu iogurte tem mais, ele é em gramas. Então, se ele tem mais de 15 gramas de açúcar adicionado, e aí você vai ter que olhar na sua formulação, ele vai ter FOP. Fechei o parênteses, voltei no caso da bebida láctea, que no RTIQ, tendo ou não tendo o açúcar como ingrediente obrigatório opcional, tem que analisar e fazer a avaliação, vou chamar de avaliação, e ver se vai ter mais de 7,5 gramas, porque bebida láctea em ml. Vocês prestaram atenção nesses detalhes que são super importantes? Iogurte em uma unidade de massa, 15 gramas, a partir de 15 gramas de açúcar adicionado, giroflex, não vou nem chamar de lucro, vou chamar de giroflex do açúcar adicionado. Bebida láctea, unidade de medida em ml, de volume em ml, 7,5. Giroflex ligado aí, tá? Voltando. E aí eu falei, opa, não vai ter FOP. Olhei lá a formulação, não tem mais de 7,5 gramas por 100 ml. Legal. E lá no fim, como que não tem? Não tem, porque o preparado de fruta utilizado leva pouquinho açúcar, tá? A gente já fala sobre isso.
E porque na hora eles substituíram, esse meu cliente ele já vem trabalhando numa redução de açúcar, então ele substituiu a sacarose, que é o açúcar, a fonte de dulçor mais comumente utilizada aí, por um edulcorante natural. E aí a gente fez um post esses dias a respeito dos edulcorantes, né? E aí eu tava super afinada com esse negócio, porque a gente tinha preparado os posts, eu falei, tem edulcorante, e aí é um poliol, e aí o que eu tenho que fazer? E aí eu falei, opa, vamos lá, a gente vai ter que voltar. Eu declaro ou não declaro, aberto na tabela nutricional, a quantidade deste poliol? O que mais eu tenho que fazer em termos de informação com relação a este poliol, ao uso deste poliol na minha bebida láctea, ou no meu iogurte, ou no meu lácteo? O professor Nelson entrou aí, ele foi meu professor de tecnologia de fermentados. Que legal que ele está aqui. E ele saca pra caramba disso. E aí, então, voltando, o que eu tenho que fazer? Então, essa foi a primeira pergunta, né? Que a gente falou de discutir hoje. E aí começa tudo de novo, né? Aí de tarde até postei para vocês que nós estávamos num debate acalorado. Aqui em Barbacena estava armando um toró, eu estava até com frio, mas o debate foi acalorado. Josi, vamos lá. Vamos acalmar os meus ânimos. Carol, a gente separou 2 perguntas para nós conversarmos hoje, tá? Você quer ler a primeira pergunta e a gente começa a discutir? Pode ser? Pode, mas eu vou abrir ela aqui. Ó, a gente viu que funcionou muito bem essa história da gente delimitar um pouco a questão do tema na live passada, quando a gente falou de requeijão, né? Então, a gente separou 2 perguntinhas e aí a gente vai querer que vocês também ouvir a opinião de vocês aí em relação a esse tema. Eu quero dar um oi para uma Nutri que eu conheço, que eu não vejo há um tempão, que entrou aqui agora, que é a Ana Lu Rosa. Ana Lu, que chique, você é Nutri, tá aqui. Ela é lá de Boituva. Não sei se ela tá morando em Boituva ainda, mas a família dela é de lá. É só gente que entende muito de comida, porque ela é Nutri, o irmão dela é chefe de cozinha, chiquérrimo o negócio. Que Carol, honra ela estar aqui com a gente. Se você não tiver a pergunta fácil, eu tô com ela aqui em mãos, tá? Pode ler. Que eu leia? Então, que eu tô abrindo aqui ainda. A primeira pergunta que nós separamos aqui é: o tipo de edulcorante que eu uso aparece ou não aparece na minha tabela nutricional? Tcharanana! A Carol diz que eu sempre começo as respostas com depende, né? Mas aqui, nesse caso, eu gostaria primeiro, Carol, de fazer uma diferenciação. Isso já está também nos posts que nós colocamos ao longo da semana passada e início dessa semana. Que nós vamos ter edulcorantes que são que agregam valor nutricional, né? Que a gente diz que eles são nutritivos, e os não nutritivos. Josi, por que dessa diferença? Porque os nutritivos, Carol, eles são classificados como polióis. E aí, se eu trabalho com polióis, né, está previsto lá no anexo 13, tá, da IN 75, que nós precisamos abrir e informar. Mas mais detalhes vocês vão aguardar aí, que a gente vai esmiuçando todos esses conceitos. Inclusive o recurso de legislação, né? A questão da referência na legislação que o pessoal gosta. Já com relação aos edulcorantes que não agregam valor nutricional, que são aí os mais conhecidos, sacarina, ciclamato, deixa eu lembrar mais aí, quem lembra aí de mais edulcorantes? Esses todos aí, que a gente, inclusive, é o que mais a gente tem visto aí nos produtos lácteos, são os edulcorantes que não agregam valor nutricional, ou seja, os não nutritivos. Por quê? Porque eles vão aparecer, Carol, na lista de ingredientes, mas na tabela nutricional nada vai acontecer. É uma estratégia puramente para fugir da FOP, tá? Sim. Você quer complementar? Quando você... São substitutos de açúcares que não agregam valor nutricional. Então, realmente, eles não mudam em nenhum valor. Diferente de quando a gente usa um poliol. Porque um poliol, que é o edulcorante natural, né, Josi? Ele agrega em carboidratos. Ele não é açúcar total, ele não é açúcar adicionado, mas ele é um carboidrato, né? Ele é um substituto de açúcar ali, ele entra como carboidrato. E aí, o que vai acontecer? Ele
tem um valorzinho calórico, um aportezinho calórico lá, lembra? 2,4, 2 é a média de aporte de quilocalorias que essa classe, né, os polióis, esses edulcorantes naturais, que na maioria deles eles são fontes naturais, e para você identificar se na lista de ingredientes, isso aí é um macete para consumidor, tá, Carol? Para a gente identificar se eu uso ou não um poliol lá na nossa formulação, todos os polióis, eles têm a terminação ol. Então, o xilitol, o manitol, o Tiritritol, esteviol, né? todo Eles mundo são que termina em ol é da família dos polióis, tá? isso mesmo, e eles são naturais. Então, é uma opção bacana para substituir açúcar com menor calórico, nossa, menor valor calórico, mas ele entra na composição ali como um carboidrato. Ele é da família dos álcools, né? Álcools, falando lá de química. Ana Lu, eu vou responder sua pergunta sobre a diferença dos leites na transição da outra, só para a gente não perder o fio da meada. Foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque inclusive tem a questão dos babados da internet. Aí é bom a gente aproveitar, tá? E aí, vamos passar para a parte da legislação, né, Ju? Existe uma legislação, existem várias legislações, né? Vou começar na RDC 18 de 2000, a portaria 29 de 1998, que é a mais antiga, né, Josi? Uhum. Delas aí. O que fala essa RDC 18? Essa portaria 29. A pessoa fala um trem e lê outra, mas não. É que também Essa portaria 29 de 1998, ela ainda está valendo, tá? E ela traz o regulamento técnico de alimentos para fins especiais. Dentre eles, alimentos para restrição de açúcar, de pessoas que precisam fazer alimentação com restrição de açúcar, com redução de açúcar. Enfim, tem várias definições ali, tá? Para fins especiais aqui, alimentos, dietas, restrição de nutrientes, restrição de carboidrato, restrição de gordura. E essa portaria ela foi alterada em 2020 pela RDC 460, mas ela está valendo, ela só sofreu aquelas alterações ali do marco regulatório e tal, mas mudou pouca coisa, assim, só algumas denominações, tá? Ô, Carol, é importante dizer também que tudo o que está escrito na portaria 29 sobre os edulcorantes está reforçado lá na 715 de 2022, no artigo 8. Oitavo, no artigo 8º. Então, se você pegar o texto da 29, ele vai estar tal como lá na 715, no artigo 8º. Não é no 8º, é no que define os alimentos, né? Eu posso abrir. É no 2 mesmo, né? Deixa eu abrir ela aqui, mas se eu não me falha a memória, eu anotei aqui na minha cola no artigo 8, mas eu vou confirmar aqui. É no 2? Tá, você anotou? Eu anotei no artigo 8, mas eu vou confirmar. 8, então. Tá, mas porque no 8 é específico para restrição de açúcares, que é o nosso caso. Mas assim, a RDC 715, ela traz tudo que está lá na portaria 29, mais explicadinho, mais especificadinho mesmo, tá? Inclusive essa questão aí da redução de alimentos para restrição de açúcares e redução de açúcares ali. Demais, né? E o que é importante nós destacar na informação aí dessas duas legislações que elas trazem, né? Então, se você já comprou qualquer produto, e eu vou dar um exemplo que não é da área de lácteos, mas eu tenho certeza que você já viu, que são os chicletes, os Tridents. É assim que fala, né? Trident. Todos os Tridents, se você olhar, vai ter aquela mensagem. Esse produto pode ter efeito laxativo, se consumido em excesso. Agora eu não vou me lembrar na totalidade a frase, tá, Carol? Então, sempre que a gente utilizar um poliol, a ideia é que nós colocamos a quantidade que nós, né, o limite para que as pessoas vão sim. Se eu consumir o chiclete, se eu tô tomando uma bebida láctea, um iogurte que tem poliol, eu já automaticamente tenho que ir contabilizando na minha dieta. Isso é uma informação que empodera o consumidor, para que ele veja, porque senão daqui a pouco todo mundo vai ficar com piriri, porque
uma das características principais aí dos polióis é o seu efeito laxativo, e isso está previsto lá na legislação. Não fala na legislação que você tem que informar quando. E aí essa é a grande questão. Você tem que. O poliol ele vai ser computado lá nos carboidratos, mas não te obriga a declarar, a detalhar qual é o poliol ou o que tem poliol ali na tabela nutricional. Sei lá, poliol tantos gramas em 100 gramas. Não fala isso. Mas o que fala é que tem que ter. Este produto pode ter efeito laxativo, tá? Em negrito. Tem que ter, consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico, que eu acho extremamente razoável, realmente, né? Não é. Era para fins especiais. A gente até usa isso como um recurso tecnológico, enfim. Mas a gente sabe que não é. É legal, é natural, mas tudo em mais equilíbrio que o normal. Mas aí vem aquela história, né? Aquela discussão nossa. Se o objetivo da rotulagem nutricional é empoderar o consumidor nas escolhas, e a gente tem essa opção, né? Inclusive tem lá naquele anexo, né? No 13. No anexo 13 está previsto para a gente abrir polióis, sabe? Depois de açúcares adicionados, né? Isso, polióis totais. E o tipo de polióis que a gente está utilizando, porque dificilmente a gente vai usar né? Geralmente a gente faz uma combinação deles, tá? E isso é bastante importante abrir, na minha opinião. Só que aí chegou, o que a gente tem visto aí, então, na indústria láctea, né? Que muitas vezes esse teu edulcorante, esse poliol, Carol, vai estar dentro dos ingredientes do preparado de fruta. Tá? Ou então, mesmo quando está direto, antes da gente falar até de dentro do preparado, o que aconteceu que eu vi? Um cliente recebeu uma declaração do fornecedor dele, então tem lá, eu vou até abrir, que eu não vou ler tudo, é claro, né? Vou preservar a informação aqui, mas a declaração, ela diz assim, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês, né? O que vocês acham se é uma informação útil ou não? Cadê a clareza como consumidor? Declaramos para os devidos fins que o produto fulano de tal, produzido pela empresa ciclana de tal, apresenta em sua composição os seguintes ingredientes. E aí eu tenho 3 edulcorantes artificiais, onde eu tenho um aqui menor que tantos por cento, outro aqui menor que 33%, outro aqui menor que 14%. O lactitol, no caso, maior que 14%. Aí eu queria que vocês me explicassem como que eu vou informar para o meu consumidor que, inclusive, eu estou usando um mix de edulcorantes que tem um que pode ter efeito laxativo se consumido acima de determinada quantidade, maior que 14%. Sabe? De novo, né? Eu fico pensando que, assim, não é o segredo da Coca-Cola que nós estamos pedindo. Eu estou pedindo para ele me falar quanto que tem, especificamente só desse, que eu precisava saber, porque ele tem um efeito adverso, né? Consumido a partir de um tanto, pode ter um efeito laxativo, seria importante. Então, assim, de novo, indústria de ingredientes, vocês precisam ser mais bacanas com a indústria de alimentos, né, Josi? E aí agora você pode falar dos preparados, que eu já desabafei no coraçãozinho. Porque não existe nada mais frustrante do que você, né? Agora vamos montar a tabela de informação nutricional pela formulação também, porque, de novo, açúcares adicionados e a questão dos polióis não tem outra forma de determinar a não ser pela formulação e conhecer cada detalhe da formulação. E até por uma questão de empoderamento com relação a veículo. Talvez eu tenha aí algum tipo de alergênico e eu nem sei nesses veículos aí desses ingredientes. Então, a gente vem falando muito sobre ingrediente composto, princípio de a gente fala também muito de princípio de transferência de aditivos. Mas agora, com a questão dos açúcares, a gente começa a olhar os ingredientes compostos e a questão de transferência realmente de ingredientes, tá? Então, aqui, esse assunto dos polióis tem tudo a ver com o princípio de transferência de ingrediente. E muitas vezes os fornecedores chamam tudo de mix e a gente nem sabe o que tem lá. De novo, então, Carol,
com relação ao preparado de fruta, tá? Então, quando a gente vê aí que a maioria dos iogurtes, bebidas lácteas, usam esse ingrediente composto na composição do produto. E muitas vezes uma estratégia para a redução de açúcar seja incluir os polióis na formulação do preparado de fruta, certo, pessoal? E aí, muitas vezes, esse valor está também pequeno, né? Quando a gente vai transcrever essa informação, a gente vai considerar ela como carboidratos, mas muitas vezes a gente não vai abrir isso dentro de polióis na nossa tabela nutricional, tá? Então, a gente tem visto essa prática aí das empresas de não abrir quando está no preparado de fruta. Agora, se eu adiciono na minha formulação como ingrediente, aí sim, aí a missão, eu sei as quantidades que eu adiciono, faz total sentido eu abrir aí a questão dos polióis, tá? A gente sabe que é até uma quantidade maior. E aí, por falar em princípio de transferência e em açúcares adicionados por princípio de transferência, né, Josi? Perguntas e respostas, ele trouxe uma questão bem bacana para a gente. Várias questões, foi uma sequência, né? Porque o que era aí também uma opção para reduzir o açúcar, a quantidade de açúcar que se colocaria aí em iogurtes e em bebidas lácteas. E aí, respondendo a dúvida do Igor lá em cima. Sim, Igor, bebida láctea é em ml. Tanto o conteúdo líquido ali, né, do conteúdo, a quantidade da embalagem, quanto os valores em tabela nutricional é por 100 ml, e a porção é em ml, também 200 ml. E iogurte é em grama, unidade de massa. Na tabela nutricional, 100 gramas e 200 gramas um copo. E na frente aí, no peso, na quantidade da embalagem, em gramas, tá? Compre o nosso curso de rotulagem, que lá tá tudo explicado. Vamos voltar. E aí, responder essa pergunta só que ficou lá em cima. Pessoal, isso aí é um erro muito comum, tá? Eu estou vendo no mercado bebida láctea em grama ainda. Cuidado! Carol, não vai passar. Lembra que a gente é muito leve com a história dos erros, né? Porque a gente não... É uma questão de quem aí tá se colocando à frente para fazer um trabalho. A gente vê até, não sei se a Charlize está aqui ainda, né? Mas dá os parabéns, assim, a Tirol tem sido pioneira aí nessa questão de mudança aí da rotulagem nutricional. E muitas vezes a gente é apegado com legislações antigas, né? Então, não existia uma portaria do Inmetro que tinha uma diretriz que separava esses dois produtos, né? Separava claramente esses produtos. E com a publicação da nova regulamentação sobre a rotulagem nutricional, ela trouxe outra diretriz. E aí, nessa outra diretriz é que vem de encontro tudo isso que a Carol está falando. E aí, a gente sempre fala que uma legislação mais atualizada, ela é soberana, porque ela traz uma informação que lá atrás não se olhava ou não se via desta forma. Então, às vezes, a gente tem um apego também com o que a gente sempre... eu sempre fiz assim, né? Mas eu tenho uma legislação que me ancora sobre essa questão. Ok, existe uma legislação que te ampara, não foi desatualizada, mas existe algo novo para ser olhado. O Igor está falando aqui no particular comigo que ele nunca viu bebida láctea em ml. Eu sei, porque era mais interessante vender em grama. Mas agora isso vai ter que mudar. Porque e isso você comprova assim, claríssimo lá nas unidades, na unidade de declaração. Qual anexo que é, Josi? Tamanho da porção. É os primeiros ali, acho que é o 4. Ela sabe tudo. E aí, gente, é o 4 mesmo. Eu acredito, assim, até que a bebida láctea, ela foi beneficiada, porque como ela é um produto líquido, ela pode ter 15 gramas de açúcar. Então, não é só o lado ruim. Ela ficou ali também numa situação bastante confortável em relação à quantidade de açúcares, tá? Isso. E aí vamos desgraça. Não. Tem um lado bom, o copo tá sempre meio cheio, nunca meio vazio. E aí, pessoal... Carol, eu falei o 4, mas é o 5. É o 5, né? Tá. E aí, gente, pensando, vamos voltar lá na questão do preparado. Então, uma das alternativas que podia se pensar é, então eu vou pedir para o meu fabricante de preparado botar mais açúcar e assim eu não adiciono. Não pode, não rola, tá? Porque lá na pergunta 52, eu vou abrir para ler.
tá? Eu gosto de colar. Quem não cola não sabe. Eu adoro prova de consulta, porque fica mais fácil. Lá na pergunta 52, fala assim: perguntas e respostas, segunda edição da Anvisa, tá? Qual a diferença entre açúcares totais e açúcares adicionados? Aí ele vem definindo, e aí tem um parágrafo que diz assim: a fim de proporcionar maior clareza, a definição menciona vários tipos de ingredientes que devem ter suas frações de mono e de sacarídeos contabilizados como açúcares adicionados. Como? Aí você vai lá na letra D, ingredientes com adição de qualquer um dos ingredientes anteriores. Então, um preparado de fruta adicionado de uma sacarose, que é a letra A desses itens aí da letra D, ele é um açúcar adicionado. Ele vai funcionar como açúcar adicionado, tá? Além disso, tem a frutose, que é natural no preparado de fruta. Mas na bebida láctea, essa frutose, ela se comporta como um açúcar adicionado. Então, de novo, você precisa conhecer a composição, a quantidade de frutose que tem. E aí talvez você até consiga por perfil de açúcares, mas bate ali, porque frutose é uma das coisas que você consegue quantificar em perfil de açúcares, mas bate ali com a sua formulação, tá? Com a quantidade que você usa, vale a pena ali. A Josi não concorda, olha, Karine. Não, mas assim, eu super aprovo a gente fazer perfil de açúcares, mas tem dado uns resultados assim meio estranhos, né? Então acaba que eu entendo assim que se você tem confiança na tua formulação, você quer checar. Sempre assim, ó, a gente sempre fala que análise... Eu sempre achei que a análise era soberana, né? E hoje eu tenho olhado com outros olhos a questão de análise, por mais que seja metodologias reconhecidas, laboratórios extremamente confiáveis, mas as informações ali, elas estão um pouco bagunçadas. Então, de novo, né? Conferir nunca é demais. Bater e as formulações mesmo. Então, assim, isso precisa ficar muito claro para a gente, essa questão de que, por isso que dificilmente você vai poder falar assim, iogurte não tem FOB. Não, para e analisa, porque só for um iogurte de 2 ingredientes, leite e fermento. Se ele tiver um preparado, dá uma olhada. Às vezes aqueles lá com um preparado de mel, né, Josi? Ô, Carol, você tá falando sobre a alegação de açúcares, não, a FOB, né? Acho que a gente fala muito rápido, né? Aí acaba que... Não, parar para avaliar se vai ter a FOB. A gente fala assim, não tem FOB. Não, não é bem assim. Tem que olhar o valor. Porque queijo, por exemplo, você sabe que a mussarela, a gente já sabe, tem sal. São raros os queijos que o floreio... então não tem FOB. Gordura, então não tem FOB. A gente já sabe. Meio que a gente vale. Mas o iogurte não é assim. Ele requer mais atenção. E a alegação é a segunda pergunta da noite, né? E a gente tem que entender, assim, que a questão dos iogurtes e bebidas lácteas são produtos que estão diariamente na nossa mesa. Então, é difícil uma família, né, que não faz o uso desses ingredientes. Então, assim, na sua essência, os iogurtes são produtos fermentados, eles têm proteína de alto valor biológico, alguns trazem a questão dos probióticos. Então, são alimentos que nós, consumidores, nós vinculamos uma questão de saudabilidade nesse tipo de produto. Então, a gente tem estratégia, sim, para mexer na formulação, para que a gente não precise utilizar a estratégia da rotulagem nutricional frontal, tá? Apelo de consumidora, né, Carol? É isso aí. Isso aí. Antes da gente passar, a gente já pode passar para a segunda, né? Sim. Você quer que eu leia a pergunta para nós? Deixa eu só responder a dúvida da Ana Lu, que a Ana Lu perguntou a respeito, eu vou até voltar, que era uma coisa se o leite tem a mesma composição, e aí eu sei que ela perguntou isso por conta de um babado que toda hora aparece no Instagram para mim, da questão da marca aqui, ó. O mesmo leite produzido na mesma empresa tem a mesma composição, como o leite ninho e o leite piracanjuba. Pessoal, o que aconteceu? E aí vai para os leigos e para os técnicos também, que talvez não saibam. A Piracanjuba, ela comprou a marca, ou arrendou, sei lá, alguma negociação dessas aí. A marca Ninho e a marca Moli. Então, por exemplo, aqui mais ou menos perto de mim, na cidade de Três Rios, que é divisa de Rio, mas é na divisa com Minas, pertinho de Juiz de Fora, perto da casa da minha mãe. Tem uma fábrica que era da Nestlé hoje, quem toca a fábrica ali e tal,
é a Piracanjuba, a marca produzida ali é Ninho, acho que tem Molico também, não me lembro mais, mas é da Piracanjuba. E aí, o babado da internet, a maioria de vocês já deve ter visto, e aí é a questão do desserviço, da desinformação. Porque o leite Piracanjuba é mais barato que leite Ninho? O povo tá me roubando. Primeiro que você compra se você quiser. Segundo que você já experimentou olhar a lista de ingredientes, as informações que tem no rótulo antes, em vez de ficar falando bobagem na internet. Pessoal, o leite é leite de vaca, não é de amêndoa, de soja, porque essas pessoas não têm teta, né? Nós não vamos dar leite, não tem como, elas não têm glândula mamária, mas enfim, outro assunto, aquele que me incomoda. Mas o que acontece o que pode variar? Ele não tem a mesma composição necessariamente Analu e outros. Ele pode ter mais ou menos gordura, ele pode ser enriquecido com algumas vitaminas, com alguns minerais. E é isso, por exemplo, que diferencia e sempre diferenciou Ninho de Molico, de outros leites da marca Nestlé, de outros leites de outra marca e outros leites de outras empresas que são enriquecidos com várias coisas. E até o processo de produção, né, Carol? Tem sistemas ultra fresh que têm características diferentes. Então, o processo também pode fazer diferença. E se vocês olharem na rotulagem, vai estar lá o fabricado por e o produzido. E a Piracanjuba, ela fez um termo de confiabilidade, porque a Nestlé teve que abrir as suas formulações. Então, a Piracanjuba se comprometeu a manter aquilo e não usar daquela boa prática da Nestlé nos produtos deles, para sim preservar. Porque é um avanço de anos que a Nestlé pesquisa e ela é referência, ela é carro-chefe nesses produtos. Então, ela também se protegeu, né, de que tudo que ela, ao longo dos anos, ela conquistou. E a gente sabe que é uma das marcas mais queridas, que está presente aí na vida de todo mundo. E a gente brinca, né, que não é tudo igual, né? Então, assim, não. São sabores. Mas não tem um melhor e um pior. Tem o que você quer, o que você pode, o que você consome de vez em quando, o que você não abre mão, o que é prioridade para você. O que me deixa muito chateada, e aí, porque assim, eu conheço as duas empresas, eu já fiz trabalho com as duas empresas, eu tenho amigos que trabalham na empresa, e eu sei da seriedade do trabalho. E as pessoas simplesmente ficam fazendo esse bafafá todo. A Josi falou um negócio, valor da marca, gente. É o valor da marca também. Tem tanta coisa nisso aí. Então, ao invés de vir para a internet e escrever lá post e comentário ridículo, eu tenho vergonha. Quando eu leio, eu tenho vergonha. Eu falo, meu Deus do céu, coitada da mãe dessa pessoa, né? Deve ficar com vergonha dela, deve falar assim, não foi essa educação que eu dei pro meu filho. Eu acho que a mãe deve pensar isso. Eu não tenho filho, mas eu acho que se eu tivesse filho, eu ia pensar isso dele, eu ia chamar ele e falar para ele assim, agora 2 semanas sem telefone, sem celular e sem televisão para aprender a fazer feiura nos lugares. Porque, ó, é muito feio. Porque a pessoa devia pegar, a embalagem são 2 marcas que se preocupam tanto com informar o consumidor, com garantia de qualidade, com segurança dos alimentos. E aí, assim, basta ler, basta ler. Então, assim, pra gente entender, vamos ler, se a gente não entender, manda no saque, pergunta. Para de fazer no saque, o pessoal responde. Então, eu ficava pensando, quem manda mensagem pro saque? Quando eu tive que cuidar do saque e aquele monte de reclamação e a gente tem que fazer investigação da causa, então é sério dentro das indústrias de alimentos. Podem mandar que profissionais de alta qualificação vão responder vocês, viu? E a gente vai atrás, a gente não responde qualquer coisa não, cada caso é um caso mesmo, tá? Então, ó, o bafafá, bubista, que agora é a vez da Piracanjuba da Nestlé, tá? Os leites são de vaca, todos têm proteína, todos têm gordura, todos são leite puro, não tem mistura de nada. Uns têm alguns nutrientes a mais que o outro, porque são enriquecidos. São produzidos pela empresa Piracanjuba, com a marca Piracanjuba, com a marca Ninho, com a marca Molico. Isso aí são marcas, empresas são detentores de marca. Ou vocês acham que o Carrefour tem um laticínio só dele? E tem uma fábrica de massa de tomate só dele? Não, gente, é uma
abrem uma indústria que produz com a marca deles, tá? Então, uma detenção de marca é diferente de quem produz. E hoje a gente vê assim, Carol, que os processos de terceirização, eles ajudam muito as pequenas empresas, porque às vezes se nós pensar assim, em viabilidade, eu quero produzir um item. Eu não vou fazer uma planta para aquele item, mas eu posso buscar uma terceirização de processo e aquilo se tornar viável para o meu negócio. Então, muitas empresas, elas têm bons produtos e elas optam por processos terceirizados. Então, isso são estratégias que fazem com que a gente também amplie o portfólio de produto que chega à nossa mesa, tá? Então, isso é muito bacana. E você que é auditora, só para a gente finalizar até esse assunto aí, você que é auditora, você audita empresas que produzem marca para outras e tal. Eu acho que você deve perceber isso. É um ganho para quem produz para outra marca também, porque meio que é uma vitamina para melhorar em qualidade, né? Tipo, quando alguém mais te cobra, você faz melhor ainda, né? Quando tem alguém te cobrando. Então, eu acho que é um negócio também que estimula até o crescimento de quem está produzindo a melhoria contínua aí, não é, Júlia? Eu acho que não é uma questão de cobrança, porque você se torna um parceiro. Então, todas as boas práticas que você tem, que você conhece, você também amplia o braço da tua empresa nesses processos de terceirização e você consegue levar boas práticas que você tem, que você já implementou na tua indústria e que você viu que deu certo. Então, você também passa a exigir do teu fornecedor. Isso que faz não é cobrança, não é exigência. Olha a conversa de auditora, gente. Faz com que todo ciclo melhore. Porque, assim, ó, a Carol diz, Josi, você, quando eu te digo, vamos fazer tal coisa, você diz, vamos. Porque a gente tem que olhar tudo com os olhos de oportunidade, de aprendizado. A gente jamais vai saber tudo. Mas você tá aí no jogo, tá disposta a aprender o tempo todo. Eu acho que faz total diferença. Então, quando você tem a sorte de ter um processo, alguém querendo terceirizar na tua empresa, se você tem disponibilidade de mão de obra, de recurso, vale muito a pena. E a gente vê assim, que as pessoas às vezes começam a dizer assim, mas a parte de homologação de fornecedor é muito difícil. Mas assim, ó, todo o processo de mudança, assim como é agora para a gente na rotulagem, tudo que a gente está trazendo aqui são conhecimentos graças a um processo de mudança. Ele é melhor, ele é pior. A gente tem visto em vários países fora do Brasil que já implementaram, que sim, estão tendo ganhos, né? E o Brasil, como uma potência que é na área de alimentos, ele também precisa se colocar como tal. Então, tudo isso vai só aumentar a régua de toda a indústria, vai deixar todo mundo mais crítico. A gente vinha falando isso com a Morena, que quando você vê uma legislação nova, hoje é muito bonito dizer que você trabalha em regulatórios. Então, ontem nós estava recebendo os calouros lá da Engenharia de Alimentos na universidade que eu dou aula, e a gente vinha falando, e eu falei isso, quando eu me formei há 15 anos atrás, a gente se formou para trabalhar na indústria. Hoje tem vários braços que a gente pode atuar, e você pode ser intraempreendedor, pode ser empreendedor dentro da área de alimentos e coisas que ninguém falou. Então, hoje, tá aqui falando sobre isso, a gente tá empreendendo, trazendo soluções que a gente está aí todo dia construindo e aprendendo. E essa que é a beleza da área de alimentos. E aí, Josi, só para lembrar o pessoal, manual de rotulagem, e-book desvendando os açúcares em produtos lácteos e o curso preço promocional só até sexta-feira pré-carnaval, hein, gente? Corre lá, não esquece assim, não. A Carol tem um conhecimento aí de escrever livro. Vocês sabem que ela já escreveu livro de análise, que tá aí. Eu tenho certeza que todo mundo tem um laticínio, tem esse livro aí escrito aí pela Carol. Começou esse trabalho, agora a gente está aí se propôs a escrever o manual, a escrever o e-book de uma forma assim, ó, didática demais, assim, pegando na mão, falando sobre cada detalhe. Então, eu tenho certeza que esse manual e esse e-book, você que é da área de laticínios, ele vai fazer total diferença. Tem que ser um documento aí de consulta. Eu sempre brinco e sempre gosto de dizer, quando eu passo nas empresas, que eu fico encantada quando eu vejo empresas que têm biblioteca
dentro da sua unidade fabril. E todo mundo precisa ter uma biblioteca, nem que seja livros de literatura dentro da sua unidade fabril, mas ter uma biblioteca com livro de alimento, quem tem, precisa colocar o nosso e-book e o manual de rotulagem na sua biblioteca, né, Carol? É isso mesmo, que tá bem, tá uma leitura gostosa, gente. Não é porque foi a gente que fez, não, mas tá uma leitura gostosa e muito prática, tá? Então aproveitem aí. Vamos para a última pergunta da noite, Josi? Vamos, Carol. Então, com relação às alegações nutricionais, como que vai ficar essa questão das alegações com essa questão de açúcares adicionados e tudo mais? Eu vou poder ter as mesmas alegações que usualmente eu tinha nos produtos? Vamos lembrar quais são as possíveis alegações em se tratando de açúcares? Bora lá. Então, nós podemos ter o não contém, tá? O não contém é o mais restritivo. Então, eu não posso ter... eu tenho que ter açúcares totais e açúcares adicionados declarado como zero. Isso é possível, Carol, hoje na indústria de laticínios, nos produtos? Não, porque todo lácteo tem lactose. Lactose entra em açúcar total. Carol, mas e os delactosados? Vai ter glicose e galactose. Legal. Então, não tem como. Então, o açúcar total, ele nunca a gente vai conseguir zerar ele em lácteos. Então, não existem lácteos zero, como chama mesmo? Não contém. Não contém açúcares. Tem açúcar natural, não tem jeito. Contém. Então, pode não ter, então, o açúcar adicionado, mas açúcar total sempre vai ter. Então, essa alegação para produtos lácteos, vocês podem até fazer um xizinho aí que, né? Risca na legislação de vocês, que vocês nunca vão poder usar ela. Agora, alegação de baixo, sem adição e reduzido podem ser utilizadas, tá? Aqui, eu vou focar aqui, Carol, na questão da alegação sem adição de, tá? Porque sem adição de tem alguns critérios que até eu vou ler aqui para vocês para ficar mais claro, tá? Então, sem adição, o alimento ele não pode conter açúcares adicionados. Então, se eu utilizar aí edulcorantes, eu vou, 100% né? edulcorante. Edulcorantes, e aí tanto faz eu usar um não nutritivo, um nutritivo, aquilo que a gente vinha falando. Aquele iogurte integral, né? Feito com fermento e... Dois ingredientes só, né? Leite e fermento. É natural, não é integral. Iogurte natural. Obrigada. Este vai se encaixar aqui nessa categoria também. E o alimento, ele não contém ingredientes que contenham açúcares adicionados. Então, se eu uso preparado de fruta que tem ingrediente, que tem sacarose na formulação ou na composição, não posso utilizar sem adição de. Mas aí, o terceiro critério é que... Mas peraí, vamos voltar. Na verdade, se você usa preparado de fruta, porque o preparado de fruta tem frutose. A partir do momento que ele entra como ingrediente, ele é açúcar adicionado. Então, não rola. Aí, o terceiro critério aqui, que talvez seja a estrela aqui para nós na área de lácteos, Carol, é o alimento não contém ingredientes que contenham naturalmente açúcares e que sejam adicionados aos alimentos como substituto dos açúcares para fornecer sabor doce, tá? Então, Suco de maçã. Então, aqui realmente restringiu, tá? Então, eu só vou poder utilizar essa alegação sem adição de se eu trabalhar com sacarina, os edulcorantes. Se você trabalhar com aroma de fruta e sacarina ou estévia, aí você pode. Aí a questão da estévia é que daí ela vai ser um poliol, aí a gente recomenda você seguir o anexo 13 e abrir polióis, tá? E aí você pode utilizar essa alegação sem adição de. Outra alegação, Carol, que... e também tem mais uma quarta restrição aqui, é que eu não posso usar nenhum meio durante o processo, como o uso de enzimas e que possa depois aumentar o conteúdo de açúcar nesse produto. Mas essa situação também aqui, agora com perguntas e respostas, dizendo que a lactose, ela não é um açúcar adicionado. Mesmo a glicose e a galactose proveniente da hidrólise não aumentou o açúcar total, então, a gente vai saber quando ela não existe. Essa aqui não se encaixa. E até era por esse tipo de colocação que a gente ficava em dúvida lá da lactose, mas, né, não vamos remoer o passado.
Não, vamos seguir a vida. E aí, com relação ao teor reduzido de açúcares, né? Se nós conseguir uma redução aí de 25% e não ter FOP, a gente também pode usar esta alegação nos açúcares, tá? Então, a única alegação que nós não vamos poder usar para açúcares em produtos lácteos é a alegação do não contém, tá? Faz sentido isso para vocês? Ficou claro aí? Se vocês estiverem com dúvida, pergunta aí que nós estamos aqui. Eu acho que para a gente o mais popular vai ser o reduzido, né? Onde a gente vai substituir a sacarose, que é o açúcar mais comum aí adicionado, pelos polióis ou pelos edulcorantes. Então, aí eu acho que vai ser o mais comum, vai ser. Né? E aí a gente consegue não ter a FOP, consegue fazer essa redução de açúcares adicionados, e aí vai. Talvez o poliol ele vai entrar no total, talvez ele vai entrar só no carboidrato. Sim, vai rolar. Carol, que eu gosto bastante da questão da stevia, porque ela tem todo um apelo de clean label, de ser um produto mais saudável. No passado ela deixava alguns residuais, o pessoal não gostava muito. Tem uma empresa que eu super adoro, que não sei se a gente pode dizer o nome, que ela usa muito na composição dos seus produtos, né? A stevia. Eu nem vou dizer, porque eu sempre digo o nome errado também, não, apesar de ser... Não, você não vai dizer porque eles não são nossos clientes, nós não vamos fazer propaganda. Só por isso que nós não vamos falar. Então a gente fala, mentira, não é por isso não. É porque às vezes eles podem não gostar, né? Mas a Josi fala muito deles, a gente até falou outras vezes aqui. É que eu acho uma marca que eu respeito bastante. Bom, eu respeito todas as marcas, eu aprendo diariamente com todas, né? E como eu disse, assim, a gente está aqui para compartilhar informação e para elevar a régua de todo mundo que está na indústria, para que todo mundo faça, né, o seu papel aí de comunicar claramente o consumidor, de estabelecer uma relação de confiança, de parceria. E esse é o grande ganho, no meu ponto de vista, dessas novas legislações. Apesar de elas serem bastante desafiadoras para a gente que está aqui atrás, né, calculando e dimensionando todas essas possibilidades. E aí, como a Josi falou, até elogiou o pessoal da Tirol, né, e que a Charlize, que estava aqui com a gente, e a questão deles terem sido pioneiros, entre outras empresas. Eu comentei hoje no story, tá bem difícil de achar qualquer coisa no mercado com FOP. Eu rodei em 3 supermercados aqui. Tudo bem que a minha cidade é uma cidade do interior, mas assim, não é uma cidade pequenininha. Tem mais de 100 mil habitantes, eu não sei direito, acho que são 130, alguma coisa assim. Então, são 3 supermercados que eu fui, sabe? 2 são redes maiores. Minas, acho que é Minas, mas são várias cidades de Minas que têm essas redes, são redes maiores. E pensa que eu andei corredor de biscoito, de cereais, de cereais matinais, de lácteos. E eu vi, assim, bastante iogurte e bebida láctea e petit suisse com a tabela nova. Não vi FOP em nenhum. Olhando as tabelas nutricionais, eu realmente não me identifiquei a necessidade de FOP. A Josi pegou um que estava com a tabela nova e que teoricamente precisaria da FOP, mas não estava declarada, não tinha. Nos biscoitos, tinha uma marca de biscoito. E assim, com o selinho no lugar errado. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá tudo bem porque a gente ainda tá... A minha fisioterapeuta, ela fala pra mim assim, agora foi o aprendizado... como é que ela fala? É tipo do aprendizado, agora faz o valendo, entendeu? E eu acho que faz parte realmente. Ela fala que eu aprendo, eu vou perguntar pra ela. Amanhã tem Pilates suspenso. Adoro pendurada. Diz a Laura da agência que é o Cirque du Soleil. Então amanhã tem Cirque du Soleil, 7 horas da manhã. E aí, assim, é um aprendizado. Então, essas pessoas... provavelmente a Charlize já identificou coisas, eu imagino que sim, que ela tem que corrigir depois e tal. E aí, hoje a gente estava conversando sobre alguns produtos e a gente olhou também produtos como estão hoje, ainda na rotulagem antiga, e que se não tiver alteração nenhuma, que vão acabar tendo FOP, que vão acabar tendo que ter detalhes. E tem um produto que a gente encontrou e eu vou dar o exemplo aqui. Ele tem a alegação adição de 0% açúcares. Tá bem grandinho, tá? E aí, ele está escrito leite desnatado pasteurizado, soro de leite concentrado parcialmente desmineralizado, preparado de morango, abre parêntese, suco concentrado de maçã,
morango, água, suco concentrado de limão, concentrado de cenoura preta, estabilizante goma-guara e aromatizantes, fecha parênteses. Ou seja, isso aí é a lista de ingredientes do preparado, tá? Enzima lactase, fermento lácteo, estabilizante pectina e edulcorante glicosídeos de esteviol e stevia. Então, assim, pelo que a gente acabou de falar, o suco de concentrado de maçã, lá na questão do reduzido, ele não é zero adição de açúcares, ele é só reduzido, porque foi utilizado um ingrediente para substituir o açúcar e continuar conferindo o sabor doce. Então, hoje, na hora, esse produto não está com a rotulagem nova ainda, tá? Isso que eu estou lendo no site, eu até não olhei ele no mercado. Mas na hora que esse produto for atualizar, provavelmente eles vão mudar isso. Eles não vão poder colocar zero adição de açúcares. Eles vão poder colocar baixo, reduzido. Não sei ainda qual que é a alegação que eles vão justificar ali. Mas iogurte com preparado não vai mais ter como ser zero. É um produto, a gente falou muito que não vai existir mais requeijão light. Iogurte com preparado zero adição de açúcar também não vai existir. Nem que seja a fruta você botar ali dentro. É um açúcar que você está adicionando à frutose. E é isso. É como eu falei, é aquele. Como é que é o tradicional? É não iogurte. Natural. Natural. É só se for o caso do iogurte natural mesmo, tá? E esses dias eu também andei pegando os iogurte natural que eles são adoçados. Então, às vezes a gente passa correndo. As pessoas me perguntam, Josi, você vai muito ao supermercado? Hoje mesmo, uma colega que trabalha comigo na Bé perguntou, a Ed perguntou assim, Josi, quem faz as compras na sua casa? Aí eu brinquei com ela, falei, olha, eu tenho até evitado de ir ao supermercado porque eu me perco no tempo. Eu gosto mais no mercado do que no shopping ultimamente. Então, mas hoje a gente tirou um tempinho aí para dar uma olhada nas rotulagens, né? Dessa base láctea aí de iogurtes e bebidas lácteas. Eu só vou para isso, porque eu detesto. Na verdade, eu vou porque não tem quem vá para mim. Eu detesto. Mas aí, para isso, eu vou e gasto tempo. Realmente. Então... E aí, assim, não é o nosso objetivo, não é julgar, procurar os erros, é aprender com eles, porque a gente entende que quem já está fazendo também ainda está na curva do aprendizado, tá, pessoal? E que bom, olha que legal, a gente teve uns valentes aí para aprenderem por nós, né? Para nos ajudarem a aprender também. Eu acho que isso é muito bacana, né, Josi? E aprender com os erros dos outros, né, Carol, é uma forma de aprendizado barata, né? Porque a gente tá ali, aquele erro, pelo menos, se a gente cometer nos nossos produtos, a gente tá sendo, de certa forma, leviano. E eu já falei aqui para vocês, assim, de vários rótulos que eu também já fiz errado. Quanto mais a gente vai fazendo, quanto mais a gente vai olhando, a gente vai melhorando, a gente vai afiando o nosso machado dentro desse aspecto regulatório. A Carol brinca comigo, né, que Josi, você já sabe, eu consigo hoje ter uma memória fotográfica de tudo que está na legislação. Então, quando alguém me pergunta alguma coisa, e é óbvio que eu não respondo de primeira, porque tudo tem um porém, né? Tudo tem um depende. Então, a gente tem que parar, pensar. Às vezes as pessoas, Josi, você demora para responder e tal. Eu não vou querer colocar depois alguém no mato sem cachorro, né? Então, dizer assim, Josi, porque a gente sabe que isso pode gerar um auto de infração mais para frente para a indústria. Então, a rotulagem, ela é muito séria. E às vezes eu fico chateada quando... Esses dias eu tinha um cliente, Carol, que ele queria que o produto dele era uma mandioca, né? É assim, mandioca cubadinha para fritar. E aí eu perguntei para ele, olha, você consegue fazer para mim a conta de absorção da gordura? Você pesa antes e depois para mim? Aí ele me mandou assim, o peso unitário antes e depois. Aí eu fiquei, assim, aquela conta não fechava, né? E aí eu peguei, comprei um pacote de mandioca no mercado, eu vim para minha casa, eu fritei, eu pesei. Aí a pessoa que me contratou para fazer a tabela disse, Josi, mas por que tu fez tudo isso? Eu fiz tudo isso porque sou eu, né? Porque eu não vou me conformar de mandar uma coisa que eu tenho dúvida, tá? Então, eu não quero quantidades de tabela nutricional, mas as que eu pegar para olhar, para analisar, eu quero que a empresa olhe todos os pontos de vista para que ela tome a melhor decisão, sabe, Carol? Então, o nosso objetivo aqui é empoderar vocês para que pode ser que vocês decidam fazer de qualquer forma e tá tudo bem, né? É um processo.
mas que vocês tenham ciência, né? Para que não sejam pegos desprevenidos depois. Que a direção, que todo mundo saiba por que foi tomada aquela decisão. Que daquele momento fazia mais sentido. Isso. E pessoal, e aí falando mais uma vez, tá? O nosso curso de rotulagem, ele tá com preço promocional até sexta-feira. O manual de rotulagem também de lácteos tá muito bacana, tá passo por passo, tá uma linguagem acessível, tá todas as legislações bem mastigadinhas para vocês, com preço promocional até sexta-feira também. Não percam, a gente tem recebido muita mensagem, a Josi tem recebido e eu também, muita mensagem no Instagram, no direct, pedindo para a gente tirar a dúvida, para a gente ajudar. Eu quero que vocês entendam que às vezes a gente consegue tirar a dúvida, quando é uma coisa rápida e tal, mas tem coisa que, infelizmente, a gente não tem tempo, né, Josi, para responder. Às vezes chegam umas perguntas que fica até indelicado da gente responder. Mas a resposta mais certa seria assim, compra o curso. Porque é um negócio que não é simples, sabe? Não é tão simples assim. Tem todo um passo a passo. Então, assim, a gente ajuda sim, a gente tira dúvidas sim. Agora, o ensinar passo a passo, o que a gente consegue fazer, né, Josi? Dentro da nossa administração de tempo, a gente está entregando para vocês aqui no Instagram, por isso que a gente toda hora vem aqui. Vamos lá falar para o pessoal, vamos dar uma dica. É claro que a gente quer vender o curso, é claro que a gente vem aqui, a gente fala do curso, a gente aproveita que a gente está aqui, a gente fala. Mas a gente entrega muito conteúdo e muito caminho, né, Carol? Esse também é o nosso objetivo, a gente entregar. Olha, confere aquela pergunta do perguntas e respostas, dá uma atenção nisso. Então, a gente está fazendo aqui também um trabalho de prestação de serviço, por isso que a gente pede para vocês compartilharem a live, para a gente também ver que a gente está fazendo a diferença aí nas ideias de vocês. Porque senão também, né, Carol, a gente está investindo nosso tempo. E às vezes vocês chegam umas perguntas para mim que eu fico chateada de não conseguir responder e eu não conseguir por tempo mesmo, sabe? Porque assim, são perguntas que às vezes é uma aula do curso ou é um capítulo inteiro, porque são elaboradas. Por mais que eu pare, hoje eu não vou fazer tal coisa e vou responder para ajudar essa pessoa. Vai ficar dúvida, sabe? Então, assim, pessoal, não entendam mal quando às vezes eu não respondo ou respondo, olha, eu não consigo te explicar isso por mensagem. Compre o curso. A gente está pensando realmente na qualidade da informação que vai chegar para vocês, tá? Para não atrapalhar, porque às vezes, assim, se você dá uma informação complementar, a gente atrapalha mais do que ajuda, né, Carol? Foi um desabafo mesmo que eu fiz. Às vezes, quando eu sei, quando tá fácil para mim, eu até mando o post, sabe? O link do post, alguma coisa assim. Mas tem hora que o post ainda vai ser insuficiente. Aí eu vou acabar atrapalhando, é o que você falou. Mas é isso. Josi, acho que de alegação também deu, né? Isso aí. A gente tem feito aí um bate-papo mais rapidinho, né? A gente não tem se estendido muito, porque a gente sabe aí que o tempo de todo mundo tá escasso. As aulas voltaram agora, né, Carol? A maioria de forma presencial. A gente já vê aí que também tem o pessoal que estava com a gente, já que estuda, que já não consegue mais acompanhar, mas vai ficar gravado. Então, dizer aí que a gente tem se esforçado bastante, tirado aí do nosso tempo aí para trocar ideias e para realmente contribuir aí para que a rotulagem dos produtos lácteos seja cada vez mais assertiva, tá bom, pessoal? É isso. Josi, obrigada, tá? Por topar as minhas loucuras, assim, nesses dias corridos. Pessoal, boa noite. Obrigada a todo mundo que ficou, passou. Conta para os coleguinhas. Está ficando gravado. Eu acho que em algum momento vocês podem voltar aqui, assistir de novo, comentar. Às vezes um comentário, uma dúvida que vocês fazem, tem hora que não dá tempo nem de eu responder. Alguém mesmo, um colega já vem e já compartilha isso, que é bacana, tá bom? Um beijo, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.